Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e a bênção estejam com o profeta Muhammad e sua linhagem purificada. Boa noite a todos. Primeiro, obrigado pela presença. Sejam muito bem-vindos ao Centro Islâmico de Diálogo Imam Al-Mahdi no Brasil. Este é o 27º encontro interreligioso de diálogo entre islamismo e cristianismo. Nestes encontros, os participantes dialogam e pontuam semelhanças e diferenças entre a religião islâmica e cristã. O tema desse encontro é Paraíso e Inferno, no Alcorão e na Bíblia. Este é um tema que intriga a nossa sociedade, pois o conhecimento do lugar para onde vamos após esta vida influencia os nossos atos. Segundo o Alcorão Sagrado, há uma prosperidade para os fiéis, os humildes em suas orações, os que desprezam a vaidade, os que fazem a caridade e que mantêm a castidade, bem como há castigo para os transgressores. Estes herdarão o paraíso ou o fogo de acordo com o seu merecimento. Para nossa satisfação e alegria, é um prazer receber o ilustre Padre Aparecido Octaviano, responsável pela paróquia Nossa Senhora da Candelária, e o Sheikh Mahdi Elahi, mestre em Teologia Islâmica e diretor do Centro Islâmico Imam Al-Mahdi de Diálogo no Brasil. Peço aos participantes que tomem o seu lugar na mesa para que possamos iniciar o nosso debate. Opa especial. Padre, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Deus abençoe todos. Esse encontro 27º. Também seria segundo nosso encontro com nosso querido Padre, que já somos amigos. Muito bem-vindo. O primeiro encontro foi o diabo e na tradição islâmica e católica. Dessa vez, na verdade, mandei mensagem para o Padre. Às vezes a gente troca algumas mensagens. Eu ofereci ao Padre, graças a Deus, aceitou para dia 2 de junho. Seja muito bem-vindo, por favor. Nós temos duas apresentações. O senhor pode dividir sua apresentação em duas partes. Cada apresentação 10 a 15 minutos. A primeira apresentação vai ter mais tempo, né? Depois vai ter 5 e 7 minutos para concluir. Por favor, Padre, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez, agradeço esse convite, a graça de poder também compartilhar. Mais embaixo. Bom, obrigado. Eu costumo dizer que, partilhava também aqui, que é sempre muito instrutivo poder conversar com outras denominações, outras formas de acreditar em Deus, sobre esses assuntos, né, que são muito atuais, e falar sobre o paraíso, sobre o inferno, que é praticamente antagônico. E até já peço assim alguma desculpa porque a nossa língua pode divergir, e algumas coisas nós vamos falar a mesma coisa, porém vamos entender diferente. Acho que aí está o que nos engrandece quando nós paramos para conversar sobre esses assuntos que são tão importantes. Como lembrava, é antagônico, porque estão de frente um para o outro. Falar sobre o paraíso é falar sobre a graça para nós cristãos, e é bom lembrar que nós somos cristãos, mas somos católicos, apostólicos, romanos, né?
porque outros cristãos, outras linhas cristãs, podem divergir também em alguns aspectos, não só nas grandes religiões, mas também entre nós que seguimos a linha do cristianismo, pode haver divergências. Por exemplo, se falarmos do paraíso, nós teremos que lembrar o paraíso bíblico, aquele que está para nós na Bíblia, do início, no livro do Gênesis, e percorrer todo ali o projeto de Deus, porque ele tinha uma intenção, um plano para se relacionar, dividir, compartilhar o seu amor, que para nós na Trindade ele queria dividir, compartilhar com os seres humanos, com as suas criaturas. E mais tarde nós temos também o próprio Jesus Cristo, que institui também não somente a igreja, mas o batismo, porque pelo batismo, a compreensão cristã católica, a pessoa deixa de ser simples criatura e passa a ser filho e filha adotivo de Deus. E o que o batismo faz no ser humano, na nossa compreensão? Prepara o ser humano para que ele possa ir aprendendo, através do que nós sempre ouvimos também aqui, as atitudes que vão levá-lo para um convívio após a sua morte com Deus. Onde está Deus? Está no paraíso, né? Está no céu, está nessa compreensão que é diferente do céu físico, ou esse estrelar que nós conhecemos, né? A atmosfera. Mas o céu, o que é o céu? É onde Deus está. E o que é o inferno? É onde Deus não está. Dante Alighieri, ele fala uma coisa muito interessante, que na porta do inferno, dentro da sua dimensão filosófica, a porta do inferno está escrito que ali acaba toda a esperança para o ser humano, porque o ser humano já se perdeu na vida através das atitudes erradas, então não vai para o paraíso, vai para o inferno, e lá no inferno estaria escrito lá na porta: aqui se acaba toda a esperança de salvação. Porque o catecismo, nós temos o resumo da nossa fé, está nesse livro do catecismo. O catecismo já reserva isso para nós. As nossas atitudes podem nos levar para o céu, enquanto seres vivos, ou podem nos levar para o inferno. E no inferno não tem mais salvação. Uma vez entrando no inferno, lá permanecerá na ausência de Deus. Como lembrávamos naquela outra conversa, o diabo é tudo aquilo que divide o ser humano de Deus. E ali no inferno, onde ele reina absoluto, então se acaba toda a esperança de salvação. Mas o paraíso é muito melhor de ser falado, de ser partilhado, de ser esforçado na nossa vida para podermos merecê-lo. Merecê-lo porque nós viemos dos sonhos, dos planos de Deus que está no paraíso. Como o projeto de Deus inicial na criação de Adão, de Eva, naquela convivência que ele tinha com as primeiras criaturas, primeiro homem, primeira mulher, a mãe de todos os viventes, e Adão, o plano da criação de Deus. Ali, uma vez que o pecado entrou no relacionamento, através da mentira, a história da serpente, do pecado original. E o que é o pecado original, nós poderíamos também conversar um pouco sobre isso, né? Mas os planos de Deus foi atrapalhado pelo pecado. E a partir daquele momento, então, o ser humano é expulso do paraíso. E ele vai viver a sua vida agora, segundo a tradição bíblica, para nós, sob a orientação cristã, católica,
a tradição bíblica, o homem vai passar a lutar, a viver, a buscar a santidade. E uma vez para nós cristãos, ele sendo batizado, ele então também pode ser perdoado das suas faltas, uma vez arrependido, e na hora da sua morte, então, se ele não tiver nenhum pecado grave, ele então vai para o paraíso, vai para o céu. Para nós cristãos tem uma passagem, para mim pessoalmente, que ela é muito cara, ela é muito interessante. Eu vivo muito essa busca de entender bem essa passagem de São João, capítulo 11, evangelista São João, discípulo amado de Jesus. Lá no capítulo 11 ele coloca na fala de Jesus uma coisa assim que eu acho espetacular, me apetece muito, me faz desejar o paraíso, porque Jesus fala nesse evangelho que diante da tristeza dos discípulos por perceberem que Jesus iria ser entregue, ia ser morto, crucificado, daquela forma como foi, que Jesus então disse para eles: não fiqueis tristes, não vos abandonarei. Onde eu estiver, vou preparar para vós um lugar, para que onde eu estiver, vós também estejais. Eu acho que o paraíso passa por essa fala de Jesus, né? E nós que queremos fazer essa experiência de Deus, nós queremos na hora da nossa morte, e isso nós celebramos a cada celebração de missa. A igreja pede, né, que nós sejamos salvos pelas nossas atitudes, pela nossa compreensão, pela nossa forma de viver a nossa fé. Então o paraíso é tudo isso, o inferno é tudo o contrário. Se o paraíso é a presença, é estarmos na presença de Deus, como lembrávamos na outra conversa, o paraíso é onde Deus estava, sempre esteve, sempre estará. E nós que viemos dos sonhos do coração desse Deus, dos sonhos, dos planos dele para nós vamos passar essa vida procurando merecer e aprender aqui nessa vida o que nós rezamos na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos discípulos. E nessa oração do Pai Nosso está explícito ali, né? Pede-se que venha a nós o vosso reino. Então nós começamos a fazer uma experiência do paraíso, do convívio com Deus aqui nessa vida. E após a nossa morte, quando nós nos encontrarmos diante de Deus. Então nós teremos essa compreensão das 3 etapas do paraíso para compreendermos bem. Primeiramente, onde Deus estava, sempre esteve na Santíssima Trindade, nesse relacionamento perfeito trinitário. Tanto que lembrávamos na outra conversa que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ele não estava sozinho. E aqui nós começamos a preparar o paraíso que nós queremos ter e viver um dia com Deus. Agora, quem tiver o pecado grave, não tiver o arrependimento, uma vez saindo da presença de Deus, é o inferno. Então o inferno nós poderíamos resumir assim: é a ausência de Deus. Nós poderíamos ainda dizer que na hora da nossa morte nós temos essa possibilidade: irmos para o céu, para o paraíso, para a casa de Deus, reino de Deus, como Jesus tanto falou, ou irmos para o inferno. Mas queiramos, né, o céu, queiramos o paraíso. Isso. Muito obrigado. O senhor vai ter mais um tempo para concluir. Vamos conversando, né? Sim. Eu sei que você... Claro. Hoje eu estava lendo o Alcorão. Alcorão e vi muita coisa interessante. Por favor,
pode anotar-se em papel, padre? Não. Eu escrevi 3 perguntas e depois, se eu não esquecer, vou fazer perguntas. Se souber, respondo. Em nome de Deus, o clemente misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, pedimos a Deus que abençoe Muhammad e sua família purificada, e assim pedimos a Deus que Deus abençoa e glorifica os grandes mensageiros dele, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Muhammad, e todos aqueles que se esforçaram o máximo possível para que a gente fosse orientado, para que a gente fosse guiado pela orientação divina. Queridos irmãos, antes de tudo, agradeço muito, que Deus abençoe todos vocês que estão aqui nos ouvindo e as pessoas que estão nos assistindo através da nossa página de Facebook, e ainda nosso querido amigo, Padre Aparecido Octaviano, que cuida de uma igreja muito grande. É grande, sim. Igreja bem grande, tudo bem. Sobre o paraíso e o inferno, né, o tema que nós temos hoje. Eu estava pesquisando sobre esse tema. Temos, meu Deus, um monte de versículos que falam sobre o paraíso, sobre o inferno, né? Várias vezes nós falamos a questão do dia do juízo final e o que acontece após a morte na religião islâmica. É um assunto tão destacado que nós podemos dizer 1/3 deste livro, o Corão Sagrado, foi revelado para descrever para a gente como é a vida após a morte. Claro, a vida após a morte, segundo a ideia dos muçulmanos, é uma vida que não se compara em sua dimensão com a vida terrena, né? Segundo o islamismo, a gente tinha, na verdade, a gente passou vários mundos, né? Nós temos o mundo dos espíritos, antes da criação. Nós temos algumas palavras, alguns ensinamentos na religião islâmica que diz, antes da criação do ser humano, quando Deus criou a essência humana, inspirou nele, colocou nele uma semente, uma qualidade inata, que ele está sempre em busca de bom, sempre está em busca de Deus, sempre está em busca de coisas boas, mesmo que seu ego, mesmo que sempre o ser humano se encontra em uma luta, né, entre seu ego e sua qualidade inata. Como se fosse, várias vezes eu falei, como se fosse uma bússola que o leva para o caminho de Deus. Porque seu egoísmo, sua arrogância, sua soberba, seus desejos, seu apego à vida terrena, ao material da vida terrena, o puxa para o lado do outro lado, né? Então, nós temos o mundo dos espíritos e depois o mundo material, o mundo que estamos, né? Barzakh, a vida na barreira, né? Uma vida entre a vida terrena e o dia do juízo final, que a gente fala de Barzakh. Depois uma vida no dia do juízo final, porque no dia do juízo final nós temos um versículo que fala 50 alma. 50 alf sana, desculpa. 50.000 anos demora este dia. Não é um dia simples. 50.000 anos. Temos uma palavra do profeta que fala, tem 500 paradas. Então é uma vida que tem mais dimensão, muito mais dimensão que a vida material. E ainda a vida após a morte, seria o Barzakh, a vida barreira. E depois, nós temos uma vida eterna no paraíso. Ou para algumas pessoas no inferno. Isso é muito importante. O padre falou, aquele que, segundo a ideia, também pode corrigir se eu falar errado, alguém que entra no inferno, o inferno significa a ausência de Deus, e aquele que entra lá, ficará para sempre, tem uma permanência lá. Para nós muçulmanos não é assim. Poucas pessoas ficam lá no inferno permanentemente, eternamente. Tem gente que entra
se purifica e volta, né? Tem um assunto na Igreja Católica que se diz purgatório, tem um lugar, tem uma situação. Nós não temos esse lugar, nós não temos esse conceito na religião islâmica, mas a função do inferno para algumas pessoas tem a mesma função que os católicos falam, entendeu? Então, tem um lugar de purificação, parece o ser humano, vamos falar assim, parece o ser humano, quando comete um pecado, como um ferro que tem ferragem, né? Ferroagem, como fala? Tem que limpar. Ferrugem. Tem que limpar, né? E às vezes você tem que esquentar bastante, queimar. Parece que o ser humano é capaz de ser assim, tão corrompido pela sua perversidade, né? Pode ser tão corrompido, mas a purificação dessa corrupção seria o quê? O fogo. Onde? No inferno. É doloroso, sim. É um castigo, sim. É um sofrimento máximo, sim. Só que não é eterno para todo mundo. Isso também o padre pode explicar, né? Temos 2 exemplos. Tudo isso seria muito uma introdução. É muito interessante, padre. Hoje quando estava escrevendo, pesquisando bastante vários livros, os versículos do Alcorão Sagrado, eu pensei que talvez hoje à noite vou apresentar um tema que, prestem atenção, a introdução seria maior que o próprio tema. Porque a religião, isso sabe, meu irmão, porque a religião islâmica é uma religião meio desconhecida, na religião nesse país, no Brasil. Por isso a gente tem que deixar uma introdução para a gente entrar depois no assunto. Temos uma palavra do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que explicou para nós o que é a vida eterna, o que é a vida após a morte. Temos 2 exemplos. Tem diversos exemplos, mas esses 2 exemplos são mais interessantes que eu escolhi. Várias vezes falei para meus amigos. Em primeiro lugar, a comparação que existe entre a vida terrena e a vida eterna, existe a mesma comparação que existe entre a vida do feto, no ventre do mãe, e a vida material. Como é a vida de um feto em comparação da vida material? Se você pegar o feto, vamos supor, um feto é um ser muito inteligente, dentro da sua situação, dentro da sua condição, no ventre da mãe. Recebe, sem fazer nada, recebe seu alimento, cresce, tem alguns movimentos, tem alguns sentimentos muito fracos, não tem visão, tem audição muito fraca, né? Ele entende o sentimento do amor da sua mãe, né? Tem coisas bem, nível muito baixo. Vamos supor, tem um feto muito inteligente. Mesmo com o sentimento dele em comparação da vida terrena é muito fraco, mas no seu nível, o máximo. Se a gente falar para aquele feto, por favor, explique para nós o que é o mar, o que é uma floresta, o que é uma estrela, o que, não sei. Conta para nós sobre as cores. Conta para nós sobre o sabor das comidas, das bebidas. Um tempo agradável. Não sabe responder nada. Nós temos a mesma situação em comparação da vida eterna. Por exemplo, quando nós encontramos no Alcorão Sagrado, leite no paraíso, tem rio de leite, que não corrompe, né? Também muito fala no Alcorão Sagrado, tem leite, rio de leite que não corrompe. Coalhada. É leite, depois mais uma coisa. Não é, tem somente talvez a única coisa que é compartilhada entre esse leite e o leite que os crentes vão beber no paraíso é o nome. E a gente não sabe descrever mais que isso. Por exemplo, tem casamento lá no paraíso, né? Tem intimidade, né? Mas não tem como descrever isso.
tem Ridwanun min Allah. O que é Ridwan min Allah? Se encontrar na satisfação de Deus, na complacência de Deus. Então é assim? Quando você ora em um tempo muito bom, agradável, antes de nascer o sol, você tem um sentimento espiritual muito forte, né? Você compara esse sentimento tão profundo nesse mundo material com a espiritualidade que você se encontra ao encontrar com Deus, ao encontrar com a grande, a vasta misericórdia de Deus. Quando nós falamos na presença de Deus, se encontrar com Deus, Deus não é físico, não é materializado, não é limitado. Isso tem todos esses versículos, todas as coisas que nós falamos, nós temos que interpretar de uma forma figurada. Não tem um sentido direto, literal. Né? É uma forma ilustrativa, figurativa. Né? E todos que nós temos no paraíso e no inferno. Ao contrário, nós temos o quê? Temos uma palavra antes, é interessante falar essa palavra do profeta que diz: فَفِي الْجَنَّةِ, no paraíso se encontra algumas bênçãos, لَا عَيْنٌ رَأَتْ, nenhum olho viu, وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ, nenhum ouvido ouviu, وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ, nem passou pelo coração de um humano. O paraíso é esse. Mas o que nós achamos no Alcorão Sagrado? Vários versículos falam sobre frutas, sobre rios, sobre árvores, sobre o tempo agradável, fala sobre banana, fala sobre romã, sobre uva, fala sobre, não sei, servidores, né? Jovens que vão servir os habitantes do paraíso, as esposas, os esposos, tudo isso é um nome só. Aplica a mesma comparação que eu falei no começo, né? Aplica a mesma comparação que existe entre a vida de um feto e a vida material. A dimensão da vida de um feto no ventre da mãe, a dimensão da vida de um ser humano no mundo material. Olha, essa palavra é muito profunda. Se você não tocar nessa introdução, você não vai entender o que é paraíso, o que é o inferno. Da mesma forma, nós podemos falar o que é sobre o inferno. Nós temos no Alcorão Sagrado versículos que falam o inferno é o lugar da tristeza. Será que é a mesma tristeza? A gente perde R$1 milhão, ficamos muito tristes, muito preocupados. A mesma preocupação? A mesma tristeza? Não. Muito mais profundo. Muito mais doloroso. Muito mais sofrimento. Muito. Sentimento de saudade, de arrependimento. Por que eu fiz isso? Esse sentimento de arrependimento que nós temos agora no mundo material, compara com outro mundo, compartilhado somente o conceito, somente o termo. Temos uma palavra do profeta que fala: qualquer um que se encontra no dia do juízo final está em espera, está na fila para se encontrar diante de Deus, o tribunal divino. Todos estão chorando. Será que esse choro tem o mesmo sentido? Claro que não. Então, esse é um assunto na religião islâmica, e depois, agora vou passar para o padre, vou deixar minhas palavras. Temos a questão de materialização dos atos. Isso é muito profundo. Corporação dos atos. Ou seja, o ser humano, crente ou descrente, benfeitor ou malfeitor, o habitante do inferno ou do paraíso, se encontra com a realidade do seu ato. Quando a pessoa morre, uma das primeiras coisas que se encontra quando a pessoa morre seria uma pessoa. شبه مثل شخص
em diversas narrativas nós temos esses termos. Uma pessoa, uma coisa, um ser. Um ser, vamos te dar o termo mais correto, eu acho que é ser. Um ser. Padre se encontra com um ser. Pergunta, quem é você? Eu estou aqui no meu túmulo sozinho. Não tem ninguém mais comigo. Quem é você? Ele fala, eu sou simplesmente teu ato. Sou teu ato. Sou teu. Poderia dizer, sou você. Sou você, pode ser. Minha pergunta, por favor, padre, não se escreveu. Que bom, essas coisas que eu falei, por favor, se tem alguma pergunta, deixe para mim. Agora é tempo da conversa. Em primeiro lugar, o Senhor falou que o paraíso seria o mesmo local onde Deus criou o paraíso que nós estamos falando, o céu que estamos falando, segundo a visão da Igreja Católica, seria o mesmo lugar que Deus criou para o profeta Adão e Eva. A gente vai para o mesmo jardim ou não? É interessante porque, primeiramente, eu queria elogiar essa comparação da gestação. Isso é do profeta Muhammad. Eu tenho que elogiar ele. Deus seja louvado por essa explicação que você me passou. E me deleito com esse ensinamento, essa comparação, porque ela é muito rica. Mas na Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, quando fala da criação do mundo, que Deus separou a terra do mar, a água, tudo isso, e depois coloca a criação do ser humano e diz-nos a tradição bíblica que nós usamos, até temos aqui um exemplar, que Deus criou o ser humano, criou o homem, depois criou a mulher. E eles viviam no paraíso, no jardim. E no jardim era um relacionamento com Deus, e Deus vinha sempre à tardinha para caminhar com eles no paraíso. Então esse paraíso é diferente do céu onde Deus habita. Segundo a tradição bíblica, Deus sai lá do seu lugar, desse céu, para poder ir nesse jardim, nesse paraíso, para poder caminhar com as suas criaturas e o ser humano. Eu quero saber, padre, o Senhor, ou seja, o Senhor vai trazer para nós a ideia da Igreja Católica, mas se o Senhor tem uma ideia especial, o pessoal pode deixar. Quando o Senhor falou que desce, caminha, não sei, o lugar que ocupa, tudo isso eu entendo de uma forma figurativa. Não tem como Deus ocupar, habitar em um lugar, caminhar. Estamos falando sobre Deus que não é físico. Sim. A Bíblia, para nós, ela não tem a necessidade e nem a preocupação de passar informações concretas, por exemplo, geográficas. Está ali, e você tira a espiritualidade. Não, no sentido da compreensão. Sim, você tira a partir daquele sentido, daquela figura do paraíso, do jardim, você faz uma leitura espiritual. O viver, por exemplo, essa vida num relacionamento com Deus, procurando viver uma experiência com a palavra de Deus, nós precisamos pensar dessa forma. Deus fisicamente, materialmente, não está aqui, mas eu me relaciono com Ele. Um dia uma criança me parou na saída do estacionamento da igreja. Era uma criança que tem um QI elevado. Estava sentada no banco de trás. Os pais pararam o carro para me cumprimentar. O menino colocou o rosto para fora da janela e perguntou: "Padre, você vê Deus?" Assim, do nada. Vejo, talvez não da forma como você está pensando, mas eu vejo Deus no pobre que necessita da minha ajuda, eu vejo Deus nos seus pais, eu vejo Deus em situações boas, agradáveis, vejo Deus nas pessoas que participam, que vivem uma fé.
no momento pego de surpresa, eu dei essa resposta para ele. Mas é uma resposta que é da minha vida. Então, o sentido bíblico do paraíso, do céu, nós precisamos ter essa diferenciação. O texto está ali. Ele não tem a finalidade, a função de me dizer posições geográficas. Onde foi o paraíso, por exemplo? Ele não tem essa necessidade. Posso usá-lo, utilizá-lo para poder tirar informações. Vamos dizer que o paraíso, o Jardim do Éden, é lá no Irã, no Iraque, no Brasil ou em outro lugar geográfico. A Bíblia não tem essa preocupação de passar uma informação concreta. A nossa Bíblia não tem. Mas o Senhor vai aplicar a mesma, porque minha outra pergunta seria isso. Qual seria o significado de que o Senhor fala o inferno significa a ausência de Deus? Vai aplicar a mesma interpretação que, por exemplo, onde não existe Deus? Tem um lugar que não existe Deus? O inferno não existe Deus. Como não é a ausência de Deus. Lá falta a luz, essa luz divina. Lá falta quem está lá, é quem não viveu a força da palavra de Deus. Então lá não tem Deus. E como lembrava, né, o filósofo lá, ali perde toda a esperança de voltar a ter um relacionamento com Deus. Porque quem criou, quem está lá, é porque recusou o convívio com Deus. E viver longe de Deus, essa ausência de Deus, isso é um inferno. Sim. Gera dor, não tem luz, não tem esclarecimento, não tem uma experiência prazerosa de se relacionar com Deus ou com as suas criaturas. Claro, nós temos também esse controle no Alcorão, que nós temos essa interpretação que diz o inferno é o lugar de falta da misericórdia de Deus, mas a presença de Deus com sua justiça. Não há nenhum lugar isso que inferno. Qualquer um que vai para o inferno vai lá e merece ficar lá. Qualquer um que vai para o paraíso nem sempre merece. Entra porque ele praticou boas obras, ele era crente, mas entrou pela graça de Deus. Ou seja, de alguma forma, quase ninguém merece tanto favor como o paraíso. Uma vida eterna, tão feliz, tão boa. Só que quando nós misturamos as boas obras, a fé da pessoa com a graça de Deus. No inferno, nós não temos um conceito que a gente fala, olha, a ira de Deus fez alguém entrar no inferno. Não. A pessoa, por tal merecer, entrar no inferno. Então, o inferno é um lugar, nós não interpretamos na ausência de Deus. Não. Na ausência da misericórdia de Deus. E ainda para algumas pessoas, misericórdia. Sabem como? Para aquele que vai sair daqui a pouco e volta para o paraíso. Temos uma palavra que fala, o profeta vai visitar eles. Os profetas, Jesus, Manoé, todos eles vão visitar os pecadores, vão acalmar eles. Vocês têm que aguentar um pouco mais. Chegará um tempo que vocês voltam para nós. Então, uma parte do inferno já é uma manifestação da misericórdia de Deus. Não, mas para aqueles que estão lá eternamente, ainda manifesta Deus lá, pela sua justiça, não misericórdia. Para nós aí entraria o purgatório. Essa intermediação, onde você purga, onde você purifica, onde você busca a salvação e ainda tem o auxílio da intercessão dos vivos. Através da oração que a gente faz. Por exemplo, a cada celebração na nossa igreja, a Eucaristia, nós sempre lembramos na oração eucarística, livrai-nos da condenação.
Então nós estamos intercedendo. E isso chega lá no purgatório. Porque no inferno, para nós, acabou. Ali acaba toda a esperança. É uma outra coisa que padre queria fazer pergunta, antes de eu explicar uma coisa muito rápido, porque temos um pouquinho de tempo. Quais são os fatores que fazem alguém merecer, ou seja, entrar no paraíso? Por exemplo, um ser humano, né, católico, vamos supor, tem um ser humano que ainda não é religioso. O que precisa ele fazer para entrar no paraíso? Vou dar duas vertentes. Para quem é batizado, primeiramente, porque eu trabalho com os batizados mais diretamente. Quando você é batizado, você passa a pertencer à grande família de Deus. O povo de Deus, os cristãos, porque somos seguidores de Jesus. Nosso batismo procede do batismo que Jesus falou para os discípulos e deixou como mandamento. Ide, batizai todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Fala para Pedro, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado nos céus. Então coloca uma responsabilidade, coloca uma finalidade para o batizado. Ele vai praticar o bem, fazer o bem para poder merecer o paraíso. Casou, vai ser um esposo, uma esposa respeitador, que vai cuidar da sua família, vai zelar pela sua família, vai viver a fé na família. Isso tudo vai fazer com que a pessoa vá para o paraíso. Mas o contrário também existe. Por isso que eu lembrava no início. É um assunto bem antagônico, né? Estão ali. Mas, por exemplo, uma pergunta um pouco séria. Um ateu que não acredita em Deus, se ele fosse uma pessoa bondosa, sabe, bom caráter, faz coisas boas, faz caridade, é possível ele entrar no céu? Nem sem fé em Deus? Se ele pratica o bem, ele não considera Deus. Papa Paulo VI dizia uma coisa muito interessante. Agora eu não vou lembrar a fonte fidedigna da onde ele escreveu essa frase. Deus sempre vai prover um meio para salvar as pessoas boas. Mas essa bondade, a fé não faz parte da bondade? Ele não acreditou. Você dizer que uma pessoa é ateu, ateia, você precisa estar falando que ela não acredita, não confia nem nela mesma. Eu encontrei um pai... Ele ajuda, por exemplo, desculpa, ele ajuda, faz caridade pela sua humanidade. Fala que, olha, ele está sem controle. Ele é um ser bom. Quer ser bom. Só Deus é bom. Então ele tem uma raiz aí, uma ligação com Deus. E Deus vai prover um momento para salvá-lo, antes dele ir para o inferno. Então ele se salva. Pode ser salvo, sim. Mas na religião islâmica não é assim. Em primeiro lugar, depende de dois, na verdade, voar para o paraíso tem duas asas: a fé, boas obras. Sim. Se alguém morrer sem fé, vai para o inferno. Papa João Paulo II escreveu um documento assim, as duas asas. Isso. E agora ninguém E duas coisas. Se alguém tiver fé e ainda tiver boas, muito mais obras, esta pessoa, a fé dele não é suficiente, não pode salvar ele. Então, nós olhamos para esse merecimento que eu falei em dois princípios, como o Senhor também mencionou, duas asas. A fé não é suficiente, precisa de boas obras. Também aquela pessoa que praticou muitos pecados graves, entra no inferno. Só que esta pessoa, por ter fé, não fica lá eternamente. Os fiéis não estão lá no inferno eternamente. Uma pergunta muito séria, Eu gosto um pouco desafio.
será que o muçulmano, segundo a ideia da Igreja Católica, os muçulmanos que negam esse conceito, esse negócio de Jesus como Filho de Deus, Salvador, a crucificação de Deus, morrer pelos pecados, eu como muçulmano, um líder religioso, não acredito em nada. Eu sou não considero essas ideias, não faz parte da minha crença. Jesus para nós, um dos maiores profetas, era simplesmente um servo de Deus, como Abraão, Moisés, Muhammad e os demais. Como é, segundo a visão católica, olhando para a Bíblia, como é a situação de minha pessoa no paraíso ou no inferno? Você é uma pessoa boa. Você vai para o céu. Mesmo que nego tudo isso? Você vai poder abrir a porta do céu para mim, para que eu possa entrar. Mesmo que nego tudo isso? Sim. Porque, primeiramente, nós estamos falando de Deus. A compreensão de Deus antes de conhecermos Jesus. Porque nós só vamos conhecer Jesus no Novo Testamento, a partir dos Evangelhos. Então, nós estamos ali na área maior, que é a compreensão de Deus. Mesmo que para mim Deus seja 3 pessoas, para você é outra definição, esse Deus, você está ligado a esse Deus? Sabe, padre, alguém pode criticar essa resposta assim. Se for assim, porque a Igreja Católica não prega somente ser bondoso, não? Porque não deixa essas suas crenças. Tudo porque a crença não vai te salvar. Eu, um muçulmano que não tenho essa ideia, mesmo por ser bondoso, posso ser o habitante do céu. Por que então pregar as crenças? Por que pregar a fé católica? Se a fé não, sem fé a pessoa pode ser salva, por que pregar a fé? A fé sem obra, ela não funciona. Por isso que eu estou te dizendo. Você é uma pessoa boa. Quem vive faz uma experiência de Deus, é impossível ser ruim. A não ser que renegue a Deus. Vá lá para o lado do diabo, como a gente conversava da outra vez. Aí vai para o inferno. Mas se você é uma pessoa boa, nessa compreensão de Deus, em toda a sua plenitude, você vai para o céu. Nós, católicos, nunca vamos dizer, nós nunca dizemos, você não encontra em nenhum livro católico, nenhum documento da CNBB, do Vaticano, dos Papas, você encontra essa afirmação, quem não é católico não vai para a igreja, para o céu. Você não encontra. Isso não está ligado com... eu queria abrir o assunto de relativismo religioso, mas... Faz parte da liberdade do ser humano fazer não, a sua opção por Deus. Porque, aplicando essa ideia, seria uma autocondenação da Igreja Católica, eu acho. Porque se a gente nega a absoluta salvação na Igreja Católica, em primeiro lugar, estamos condenando em primeiro lugar a Igreja Católica. Porque quando o Senhor fala, por exemplo, eu estou com a verdade, o Senhor também está com a verdade. O que você oferece pode se salvar, pode trazer a salvação. O que eu também prego pode trazer a salvação. Em primeiro lugar, eu ataco para mim mesmo. Nós trabalhamos num nível, mas vai ter um outro nível que é com Deus. Ali é onde está a sua alma. Nós acreditamos, nós somos corpo e espírito. Espírito e alma nós podemos colocar ali juntos as duas palavras para nós. Não tem um espaço para o corpo, um espaço para a alma, outro para o espírito. Tá ali, alma e espírito para nós é praticamente sinônimo. Então, quem viveu essa espiritualidade acreditando em Deus, Deus, na sua infinita misericórdia, não vai deixar esse filho se perder. Olha, vamos olhar numa compreensão cristã católica. Eu falo cristã católica porque outros cristãos podem ter outras definições e eu respeito todas as definições. O que acontece com Jesus na cruz? Está lá sendo crucificado do lado dele, segundo o texto bíblico, 2 ladrões.
a tradição fala que um era bom, o outro era mau. E havia ali uma discussão entre os dois, com Jesus no meio. Um fala para o outro: olha, nós merecemos sofrer isso aqui porque nós erramos. Nós merecemos esse castigo, mas ele não. E o que Jesus fala para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Jesus, depois de ter perdoado: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem, aqueles que o mataram, condenaram e o mataram. Jesus ainda perdoa. Ali é a misericórdia de Deus. Ali, do lado transpassado do Cristo no alto da cruz, transpassado pela lança, jorra a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Então, o perdão que Jesus dá para aqueles que o mataram, que o condenaram e o mataram, está também sendo ali definida no perdão e na abertura para o paraíso daquele que arrependeu lá no alto da cruz, na hora da sua morte. E Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Segundo a tradição, dizem que o nome dele era Dimas. Para nós é um santo. Que Deus seja louvado por esse gesto de Jesus. Mas para nós muçulmanos, os católicos, protestantes, aqueles que acreditam em Deus único, podem entrar no paraíso se eles não tivessem entendido a mensagem da religião islâmica. Se eles fossem recebido a mensagem e negam, fica complicado. Certo, eu acolho a sua compreensão, mas eu estou falando de misericórdia, estou falando de compaixão, né? É um Deus que ama as suas criaturas, e se foi bom, se fez o bem, praticou o bem, uma coisa, a salvação ela é para nós. Muito interessante. Eu respeito muito essa ideia de amor que é muito pregado na Igreja Católica, a Igreja de uma forma geral, é muito, muito interessante, né? E temos também muitos conceitos na religião islâmica sobre o amor, misericórdia, a graça, meu Deus, muitos. Temos no Alcorão Sagrado, 114 capítulos, Deus sempre começa os versículos, né? Apenas com um versículo, que seria uma cobrança dos politeístas. Sempre começa em nome de Deus, o clemente misericordioso. Deus se apresenta como Senhor clemente e misericordioso. Só que nós não pregamos o amor, misericórdia, de uma forma neutra. A misericórdia de Deus para nós é um princípio que sempre está ligado com a sabedoria e a justiça. A gente fala, se Deus compartilha a mesma graça para um crente e para um descrente, para um benfeitor, malfeitor, pode ser também um sinal de misericórdia, mas não pode ser um sinal de sabedoria nem de justiça. Então, Deus sempre anda com esses três princípios: misericórdia, sim; sabedoria, sim; e ainda justiça. Olha, temos um tempinho? Sim. Tem uma outra coisa que você mencionou que também diverge um pouco da nossa compreensão. Jesus diz no Evangelho que após a morte, ele até dá um exemplo que uma mulher casou com 7 irmãos. Morreu, casou com outro. Morreu, casou com outro. Aí perguntam para ele, lá no paraíso, na vida eterna, de quem ela vai ser esposa? Aí ele diz, lá ninguém se dá em casamento. Porque o nosso ser espiritual, quando entrarmos para o céu, para o paraíso, Jesus passa o Evangelho, os 4 Evangelhos para nós, ele passa falando, pregando, ensinando sobre o reino de Deus. Então, a questão da intimidade não existe. Vamos ser como anjos. No Alcorão Sagrado, firmemente existe. Eu acho muito interessante. Casais abençoados, puras, purificadas, de cheiro muito agradável. Outro estilo de vida que seja diferente deste que nós
É uma coisa muito interessante. O paraíso e o inferno para nós não são coisas espirituais só. Isso é muito importante. Nem o dia de juízo, o final, o dia da ressurreição, é um dia espiritual. Não. Você estará, qualquer um, a gente vai estar presente fisicamente, corporalmente. Isso no juízo final. Juízo final, e ainda no paraíso. No paraíso, verdadeiramente é um jardim. Verdadeiramente tem árvore, tem... Tudo é verdadeiro. É uma dimensão muito mais real que nós sentimos, né? Como falei. Aplicam a mesma coisa que eu falei no começo, né? Então, o paraíso e o inferno, todos são assim. Tem pessoas que ainda falam, um movimento, infelizmente, entre os muçulmanos que falam, olha, o inferno somente são sentimentos, tristezas, não são coisas reais. É uma forma... Deus quer dizer que é um lugar muito bom. Não. Não. Temos uma palavra muito profunda que fala... Temos um anjo guarda do inferno, uma pessoa chamada Malik, um anjo chamado Malik. Ele fala, segundo a ideia do Islã, nunca ele teve sorriso no seu rosto. Ele é a manifestação da ira de Deus no inferno, aquele que cobra. Temos uma história que fala quando o profeta, porque o profeta teve Mi'raj quer dizer viagem noturna. Ascensão para os céus. Deus levou o profeta Muhammad de Meca para Jerusalém, dirigiu a Jerusalém, levou para ele 7 céus, mostrou o mistério dos céus para ele. Ele se encontra em um local que vê uma pessoa sentada, não olha para ninguém. Arcanjo Gabriel fala, você sabe quem está aqui? Você está sentado? Fala para ele, ele é Muhammad, o último dos profetas, servo dos profetas. Levanta-te. Dá uma saudação para ele. Nem sorrisa no rosto do profeta. Você diz, quando o profeta olha para o rosto dele, o profeta teve mais ou menos 63 anos. Depois de ver o rosto daquela pessoa, o profeta nunca riu. Depois de visualizar a pessoa. Uma outra coisa, finalizando, padre, você tem alguma colocação? Desculpa. Se você quiser deixar alguma coisa, depois vou falar uma coisa muito simples. Se deixar, a gente vai ficar conversando aqui. eu fico encantado assim com os seus conhecimentos, né? E eu gosto de pegar essas suas falas, fazer alguma comparação com a posição católica. Né? Por exemplo, para nós, quem é levado, nós falamos as tentações, né? O diabo leva Jesus às tentações. Mas o fato de ser tentado para nós não é pecado. Não é tentação, não, é mostrar o mistério de Deus. Aí o diabo leva Jesus, mostra os reinos dos céus, fala para Jesus se atirar do alto do monte e assim por diante, né? E Jesus refuta o mal, refuta o diabo. Nós temos, como eu falei, materialização dos atos. Por exemplo, temos algumas palavras, temos alguns versículos no Alcorão que fala: guarda dos anjos do inferno vão insultar, ofender as pessoas que estão lá. Qual seria o significado disso? Eles vão tratar muito duro com as pessoas que estão lá. Hoje eu estava pensando, se a gente considerar o inferno uma reflexão da vida da pessoa, parece a guarda está somente refletindo, está mostrando aquilo que ele viveu, né? Aquele que ofendeu durante toda a sua vida, aquele que humilhou, vai se encontrar com alguém que vai humilhar ele, aquele que tratou as pessoas com arrogância, eu sou, vai encontrar com alguém que tratar com ele com muita rigidez, com muita dureza, com muita arrogância. Temos algumas palavras no Alcorão Sagrado que os
habitantes do inferno vão beber um líquido, não é drink, como fala aí, uma bebida, né? Quando eles bebem um fardo, quando eles bebem, vai despedaçar tudo que tem na barriga. Eu estava pensando, como assim? Isso talvez é a interpretação da pessoa que vive ganho ilícito. Rouba, não se assalta, não é importante para ele a propriedade dos outros, rouba dos órfãos, rouba das viúvas, rouba de todo mundo. Bebida alcoólica, qualquer um. Então, o inferno é uma manifestação daquilo que a gente faz. É uma coisa muito clara no Alcorão Sagrado. Deus não oprime ninguém. Temos a gente pode encontrar no Alcorão Sagrado versículos, olha, muito duros. Mas se falar que a pessoa não vai ter direito à salvação, não seria uma opressão? Não, ele escolheu. Ele vai escolher quem ele vai salvar? Pelos seus atos, pela sua fé, a sua descrença, ele escolheu. Então, assim, uma compreensão, Deus não é livre diante das suas criaturas. Ele vai escolher quem ele vai salvar, quem ele não vai salvar. Claro, o ser humano tem, segundo a ideia da teologia, segundo a teologia islâmica, o ser humano é dado para ele livre-arbítrio. Por seu livre-arbítrio, por sua liberdade, escolhe o paraíso ou o inferno. Isso é que o significado do merecimento é isso. Se alguém fala que o ser humano... Mas a compreensão de livre-arbítrio, por exemplo, no catecismo da Igreja Católica, faz uma diferença. Liberdade é uma coisa, livre-arbítrio é outra. Não, livre-arbítrio. Vamos tocar no livre-arbítrio. Livre-arbítrio é você não resistir à sedução de Deus, como ele fala para o profeta Isaías. Não, então o conceito é diferente. Livre-arbítrio seria aquele sentimento que o ser humano é responsável pelo seu ato. Tudo que ele faz... Isso é liberdade para nós. Tudo bem, liberdade. Então, e tem uma outra palavra, libertinagem. Libertinagem é outra coisa, de uma pessoa solta, vulgar, né? Então, o paraíso é conquistado junto com a liberdade e a graça de Deus. Mas o inferno absolutamente é conquistado, é adquirido. E de verdade a pessoa quer isso. Quando a pessoa entra no inferno para nós muçulmanos, de verdade ele quer isso. Ele é o inferno. Sim, temos no Alcorão Sagrado, o Padre tem um versículo... Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Aquele versículo que fala... Temem o fogo, o qual o combustível é as pessoas e a pedra. Quer dizer isso? O inferno tem chamas por algumas pessoas. A chama do inferno é uma certa pessoa, é umas certas pessoas. Possível de eu entender. Quer dizer, aqueles que abrem um caminho do mal elevam pessoas para o mal. Eles são combustível do inferno. Eles acendem o inferno. É uma tentação, é um mau conselho. Isso mesmo. Ele inventa uma religião. Ele inventa um caminho. Inventa uma religião mesmo, né? Isso é certo, por sua conta própria. O contrário para nós que nós seguramos que o livre-arbítrio é você não resistir à sedução de Deus. Como se você não tivesse força, como o profeta fala, seduziste-me, Senhor, e me deixei me seduzir. É uma experiência de amor tão grande por Deus, pelos seus ensinamentos, pela sua palavra, pela sua força, pela sua graça, que o ser humano fica impossibilitado de resistir a esse fascínio, a essa sedução de Deus. Isso para nós é o livre-arbítrio. Agora, a forma como eu lido nesse discernimento, nessa forma de liberdade, eu posso escolher. Deuteronômio fala isso por 2 vezes. Diante de nós, dos seres humanos, Deus coloca o bem e o mal. Tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se escolhe o mal, vai ter os frutos do mal. Então, qualquer um recebe aquilo que merece. Aquilo que a gente aplica a mesma. Estou falando a mesma coisa.
A gente recebe, a gente ganha aquilo que, vamos falar assim, a gente recolhe aquilo que planta. A mesma coisa. Então, esses versículos, quando a gente encontramos no prova sagrado, não levam um tom sério, quer dizer, o ser humano pode ser tão ruim. O ser humano pode ser tão ruim. Que, claro, pode ser tão ruim? Pode ser tão ruim. Porque, sabe, eu não trouxe aqueles versículos. Tem versículos que falam, olha, são muito sérios, né? Sobre o castigo do miséria das pessoas no inferno. Temos uma palavra do profeta finalizando que diz: uma vez Deus me permitiu olhar no inferno, eu vi o inferno, eu consegui avisar o inferno. Uma grande parte dos habitantes do inferno estavam lá condenadas pelos pecados da língua. Então vamos tomar muito cuidado para não passar com esse sofrimento no inferno com nossa língua. Não é o que entra, é o que sai. Porque se a gente ferir o corpo, depois de 2, 3 semanas vai sarar, né? Você machuca com sua língua, 40 anos a pessoa não esquece. Você fala uma coisa sobre outra pessoa, aquela pessoa, ao lembrar, ao ver seu amigo, lembra daquele defeito que você contou para ele, aquela fofoca que você falou. Esses pecados são muito profundos, pecados da língua. Que Deus abençoe todos, não vamos prolongar mais que isso. Agradeço, Padre. Se Deus quiser, no dia 27 de julho, se eu não fizer erro, vamos falar com, esqueci o nome da igreja e também o nome do Padre. Convidamos, vamos falar, mas o tema lembro. A questão da esperança, né, na vida dos religiosos, segundo a religião, na tradição islâmica e católica. Inshallah, vamos trazer mais uma informação. Mais pesado ele deixa para mim. Por favor, queridos. Agradeço muito a oportunidade. É Padre, sempre um prazer poder conversar. Deus te abençoe, muito bem-vindo. Me enriquece muito. Tenho certeza. Obrigado, querido Padre.